ela nunca deveria ter sido o objeto de crítica do brasileiro, mas a má utilização da Lei Rouanet e como ela funciona, ou seja, a máfia do dente. Porque existe, além dessa coordenação externa, existe uma coordenação interna. Ou seja, os próprios funcionários do Ministério da Cultura, na análise dos sabotam. Não sei nem como dizer essa vida vegetal dos deputados de direita, porque a pergunta da Daniela é: e até agora ninguém abriu uma CPMI sobre a máfia do Dendê? Pois bem, então a Paula Lavigne, ela domina hoje, ela é a rainha do audiovisual no Brasil, que é a seita do Dendê. Se você não sabe o que é a seita do Dendê. A máfia do Dendê, isso. Se você não sabe, Alan, não sei o que é a máfia do Dendê, coloque aqui nos comentários e a gente vai ter o prazer de explicar. Ela domina a máfia do Dendê, filme e música, então áudio e a Flora Gil também, a esposa do Gilberto Gil. Não, mas é o mesmo grupo. É o mesmo grupo. Né? Esse mesmo grupo, né, que quem manda é a Lavigne. Não, e aí tem um esquema, e eu sei bem que quando eu saí da Globo, eu tentei emplacar algumas produções independentes, né, aí acabei batendo na tal da Lei Rouanet, e aí você começa a entender como as coisas funcionam, né? Então, por exemplo, a Paula Lavigne, a Flora Gil e toda a galera que produz com base em verba da Lei Rouanet, toda essa gente já tem um esquema com os diretores de programação de vários canais, entendeu? Abertos e fechados. Então e com as captações financeiras, né? Quem que vai exibir? De quem que eu vou comprar o material? Eu vou comprar da pessoa que produziu com o dinheiro da Lei Rouanet, que vai me passar uma parte. Cara, o negócio é muito sujo. Máfia brava. É muito sujo. Tem muita gente dizendo que não sabe o que é a máfia do Dendê. Então isso que o Lacombe está explicando é a máfia do Dendê, ou seja, eles é que dominam. Primeiro, a direita aprendeu a falar contra a Lei Rouanet, quando na verdade a direita tinha que ter aprendido a falar contra a má utilização da Lei Rouanet. Né? Por quê? Aqui nos Estados Unidos, eu assisti o filme do Mel Gibson, anteontem, com a minha esposinha. Minha esposa falou assim: você não vai falar no programa que você assistiu comédia romântica comigo? Na Hallmark Channel? Falei, pronto, amor, tô aqui confessando. Ela me falou, mas não é que assistiu Hunting Season comigo. Você assistiu, mas você tem que falar que você assistiu comédia romântica comigo no Hallmark Channel. Verdade, eu assisti comédia romântica contigo, meu amor. Mas aí... Hallmark Channel. Lembra? Hallmark Channel. Aqueles cartões. É um canal cristão. Daí pra dar... É um canal cristão. Coisinha pouca, né? Escorregãozinho. Enfim, aí eu tava assistindo Hunting Season, que é uma produção independente, pequena, com o Mel Gibson. Pois é, por isso que eu tô correndo atrás do contato dos caras. Eu tô mesmo, tá? Tô tentando entrar em contato com todos eles, Mel Gibson, Mark Wahlberg, a galera toda, tô dando meus pulos aqui. A gente tem muita coisa pra contar, mas não agora. E aí o Mel Gibson fez esse filme, Hunting Season. Cara, antes dos créditos, do cast, como é que é? O elenco. Antes do elenco do filme, aparece um símbolo enorme do governo da Geórgia. Geórgia é um estado que tem aqui nos Estados Unidos, é o estado acima da Flórida. Porque, é óbvio, houve incentivo do governo da Geórgia, né, para a produção daquele filme. Então, Lei Rouanet não é uma coisa brasileira. Isso é como funciona o audiovisual no mundo todo, devido aos altos valores. São valores muito altos. Então, o financiador, ele quer ter um retorno para aquilo que ele está fazendo. Então, você tem incentivos fiscais. Então, é o Estado, né, o grande amante do povo, né, o Estado, que quer sempre arrancar o dinheiro do povo. E aí, para gerar mais empregos aqui nos Estados Unidos, então ele dá incentivos fiscais. Então, o Estado vai lá, então a tua empresa vai deixar de pagar tantos impostos se você financiar filme no estado da Geórgia, e por aí vai. Não vou ficar explicando isso aqui. Então, a Lei Rouanet, ela nunca deveria ter sido o objeto de crítica do brasileiro, mas a má utilização da Lei Rouanet e como ela funciona, ou seja, a máfia do Dendê. A máfia do Dendê é conhecida assim porque a Paula Lavigne e o pessoal lá da Bahia, eles é que comandam quem é que pode fazer filme no Brasil ou não.
Só que aí o Mário Não, Frias... verba para espetáculo também, musical. Não, tudo, na verdade. Tudo, Isso, verdade, bem dominam lembrado. tudo. Teatro, Tudo, cinema, geral. Programa de TV. Geral. Ancine, Funarte, vários. Eu não vários sei dizer a órgãos. proporção, mas assim, vou chutar aqui, mas se fizessem um estudo assim profundo, você ia ver que, sei lá, vou chutar aqui, porque não é um dado correto, mas 90% das verbas vão para 10% dos produtores. Uma coisa assim, entendeu? Não sei qual é. E o Mário Frias deu na cara de todo mundo, porque vocês vão ver no futuro, não vou dar detalhes, a não ser que o próprio Mário fale, mas ele não usou nada de Lei Rouanet, nada do que essa galerinha lá no Brasil gosta de usar. Então, pois bem, nós temos então a máfia do Dendê, que é quem controla toda a produção artística no Brasil, toda, quando eu falo toda, é isso que eu falou aqui agora. Teatro, cinema, TV, casa de show, tudo, são eles que dominam isso aí, e eles que falam, ó, você pode, você não pode, você pode, você não pode, você pode, você não pode, você criticou fulano, então você tá fora, você não criticou, então você tá dentro. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, de onde ela é? Não, e ela pegou não sei quantos milhões, né? Ela como ministra para um espetáculo dela mesma. Shows. Ela pegou para shows. Amigos meus prefeituras, né? Na verdade foi verba de prefeitura. Isso, prefeitura. Mas também não seria legal. E assim, amigos meus que são também como eu, totalmente independentes, não tem salário, não tem patrocínio, eles conseguiram até fazer que a lei fosse aprovada, mas não conseguiram captar grana para fazer o espetáculo, porque justamente está na mão, né, esse corredor que vai, né, que você vai, primeiro você aprova a lei, depois você precisa captar. Não tem empresa, eles têm uma máfia, porque... Mas aí tem uma outra questão que eu acho injusta em relação à Lei Rouanet, né, e eu tenho amigos que trabalhavam com isso, né, e ficam chateados comigo, mas, por exemplo, a Lei Rouanet, né, para alguém que virou como agora você... a Lei Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo, você viu, né? Na época da Covid surgiu ainda isso tudo. Não, mas assim, a Lei Rouanet para artistas novos, artistas que ainda não são consagrados, artistas que têm mais dificuldade de produzir seus espetáculos, vá lá, espetáculos gratuitos, espetáculos em rincões, em lugares mais afastados. Mas era isso que o Mário Frias queria fazer. Isso é interessante. Agora, você pensa o seguinte, o cara que é empresário, chega lá o rei, eu tô com essa verba aqui autorizada a fazer a captação dessa verba aqui pro meu espetáculo. Você pode dar essa verba que eu deixo pagar imposto e entrego pro rei. Aí vem do outro lado o Caetano Veloso. Eu tô com essa verba aqui autorizada para captação, você pode... Olha pro rei, onde é que minha marca vai ter mais divulgação? Com o espetáculo do rei, com todo respeito ao rei, ou no do Caetano Veloso? Aí o cara, não vou dar para um cara que minha marca vai aparecer onde? Não vai aparecer em lugar nenhum, eu dou a grana para ele. Também tem isso. E justamente a lei foi feita justamente pensando nos artistas independentes. Aí você Porque quem já tem grana, quem já privilegiando quem já é famoso, já é famoso. Aquilo é para incentivar as pessoas que não têm, né? Exatamente seriam isso. Por isso que o Mel Gibson conseguiu fazer uma produção independente. Isso aí. Sozinho, bem dizer. Ele não é o diretor, ele não é o produtor, mas ele participou, acho que ele é coprodutor desse filme. E aí a pergunta da Daniele Cristina, ela comentou aqui agora, prova aonde eu quero chegar aqui. Onde eu quero chegar aqui? Qual é o lugar onde eu quero levá-los? Você, da nossa audiência e a nossa conversa aqui. Essa apatia, não sei nem como dizer, essa vida vegetal dos deputados de direita, porque a pergunta da Daniela e até agora ninguém abriu uma CPMI sobre a máfia do Dendê? Exatamente. Cara, isso aqui abriria, assim, a tampa do esgoto. Quando os deputados viram para mim e falam assim, mas a gente não tem muito o que fazer, a Daniele, então Daniele, vire deputado, porque você não tem deputado lá, eu preciso de alguém como você. Porque como é que os deputados não conseguem enxergar isso? A gente não tem muito o que fazer, a gente não tem muito o que fazer. É aquela burrice que o Olavo de Carvalho sempre falou, que eu sempre converso com o Max sobre a importância da guerra cultural. Ontem até o Alba, né, o André Alba imitou o Olavo falando da guerra cultural. E não vê, os deputados só veem a parte legislativa, eles não veem que tem uma guerra cultural sendo feita através de todos esses meios. O filme do Bolsonaro, parabéns ao Mário Frias, mas o filme do Lula já passou há muito tempo com milhões aí de incentivos. Você lembra aquele filme do Lula? Então, ou seja, a esquerda está na frente há séculos, né, da direita. A direita não entende de guerra cultural. Não tem ninguém, quer dizer, tem algumas pessoas que entendem, né, inclusive aqui o Max, o Alan, o Lacombe, mas assim,
Nós precisamos de pessoas que coloquem isso em ação, essa guerra cultural, que é exatamente o que o Alan está falando agora, né? Os meios estão todos na mão da esquerda, né? Você vê uma produção do Mário Frias aí, que maravilha, do Bolsonaro, já meteram o pau do Jim Caviezel. Não, o Jim Caviezel, eu vi os comentários, ele interpretou Jesus, agora está interpretando o Bolsonaro e é o diabo. As polêmicas envolvendo Jim Caviezel. O Andrew... A polêmica, ele fez Paixão de Cristo, um filme que denuncia pedofilia. Polêmico. O Andrew, polêmico. O Andrew aqui, ele fez o seguinte comentário: quem denunciou a máfia do Dendê primeiro foi o falecido jornalista Cláudio Tognoli, não o Lobão. É verdade, tá? O Cláudio Tognoli foi o primeiro a colocar o dedo na ferida e nego começou a escanteá-lo. Aí teve um outro comentário de paródia aqui, que acho que é Moraes Tsung. Ele botou o Moraes com cara de Coreia do Norte, né? Mas ele falou assim, mas Alan, isso vai fazer diferença? Faz, porque aí o povo começa... Por que tem várias pessoas comentando aqui que não sabem o que é a máfia do Dendê? Porque não há investigações legislativas que possam colocar isso sob a luz e o holofote da massa. Tanto é que o Terça Livre, existe um Terça Livre antes e um Terça Livre depois da CPMI das fake news. Muita gente passou a acompanhar o Terça Livre exatamente por causa da CPMI das fake news. É óbvio, é um erro deles chamar a mim. Eu acho burrice. Eu não me chamaria para tentar me foder. eu não cometeria esse erro. Tem um outro ponto também que é bem relevante nessa discussão toda, que é a questão dos funcionários do Ministério da Cultura. Porque existe, além dessa coordenação externa, existe uma coordenação interna. Ou seja, os próprios funcionários do Ministério da Cultura na análise dos sabotam. E isso eu sei porque eu vi. Tá? Quando a gente foi lá, eu vi o Laudilino e o Joey Bennett, né, toda a luta deles para conseguir financiamento para a graphic novel do Dom Pedro I, que era em comemoração aos 200 anos da independência, de várias reuniões com funcionários que eles tiveram. Isso com o Mário Frias, com o Porciúncula lá, e todos eles falam, não, a gente vai fazer, a gente quer fazer, tá tudo certo. E eles, não, mas é porque tem que esperar, porque tem que não sei o quê. Sabe, os funcionários sempre traziam alguma coisa. E aí, eles faziam tudo que os funcionários pediam, tudo ali, ó. Na letra da lei, assim, mais miúda a letra, eles estavam seguindo. 2 anos depois, a editora falou, olha, eles não querem fazer. Porque a gente já tentou de tudo, toda vez tem alguma coisa nova, você manda, aí eles demoram para responder, quando responde pede mais uma coisinha, depois quando responde pede mais uma coisinha, e aí a editora falou, não adianta a gente tentar fazer com o Ministério da Cultura. O que aconteceu em janeiro de 2023? Em janeiro, o Ministério da Cultura liberou dezenas de projetos em questão de dias. Em questão de dias. Então, assim, não era questão do que realmente tinha que seguir, não sei o que, não. Era porque os funcionários estavam sabotando para que não acontecesse. Não, e aí tem a questão ideológica, né, política, e deve ter uma questãozinha também, né? Não, deve ter, não. É só aí isso. Vê, os caras que decidem quais os projetos vão ser liberados para fazer captação. É o diretor de programação da TV a cabo que ganha uma graninha. Se não mapear os cargos chaves, não adianta. Não adianta, você vai ficar enxugando gelo a vida toda. Foi o que o Trump fez agora. Eu posso contar uma experiência minha. Em 2019, depois que eu estou nesse o mesmo inquérito de fake news, eu estou junto com o Alan, né? Nós somos um dos 29, né, desse inquérito de fake news que fui o primeiro humorista perseguido. Mas em 2019, até agradecer aqui em público, eu nunca agradeci ao presidente Bolsonaro, né, que me nomeou, né? Me indicou, né? Ele me indicou para ser diretor do CA100. Olha isso, Max, que você está falando. CA100 é um órgão dentro da Funarte que cuida dos teatros, 6 teatros federais dentro do Rio de Janeiro. E, cara, olha isso, bicho. Ninguém... Aí, quando eu cheguei lá, não tinha reunião nenhuma. Eu senti, assim, uma hostilidade tremenda dentro da Funarte,
né? Com a Você minha falou pra gente isso. com a minha presença nefasta. Eu gosto de incomodar, sou tipo Alan. E o que aconteceu? Quando eu fui conversar no teatro Dulcina, eu fui conversar com os funcionários, cara, eu falei, pessoal, eu queria conversar com o organizador aqui do teatro, com o cara da luz, com o cara do som, né? Aí sentei no meio do palco, assim, com os caras, comecei, olha, eu tô sendo indicado aqui para ser diretor do CAC, então eu quero fazer reuniões semanais com vocês aqui para saber o que vocês pensam a respeito, né, dessa gestão que eu não tenho experiência nenhuma, eu tenho experiência em gerir o meu próprio show. Agora, foi uma honra receber, mas ninguém me deu orientação nenhuma, eu fui no teatro. O administrador do teatro, Lacombe, ele chorou. Olha pra você ver o nível, Max. Ele chorou e falou assim, cara, eu tô muito emocionado porque nunca nenhum diretor do CA100, e olha que eu tô aqui há 40 anos, veio até aqui conversar conosco. Aí eu fiquei pasmo, eu falei, mas como? Mesmo se eu fosse um grande diretor, estivesse no meio de produções, como eu não vou conversar com as pessoas às quais eu vou, né? Ter que gerir, ter que comandar, né? Então você vê o nível. O cara chorou, um cara que é de um teatro, né? O diretor do teatro, o cara que organiza lá, o cara da luz, ele falou, cara, nunca teve ninguém aqui. Então você vê esse nível, a minha experiência é pequena nessa área, né? Então, agora eu quero trazer luzes a esse áudio do Randolph, porque é o seguinte, essa publicação aqui, o Terça Livre denunciou em 2019. Essa publicação aqui é do Randolph Rodrigues, no dia 12 de junho de 2019. 12 de junho de 2019. Bolsonaro foi eleito em novembro de 2018, assumiu dia 1º de janeiro de 2019. 6 meses depois, estavam Randolph Rodrigues em audiência. Ele fala que hoje estive em audiência com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanmin, para debatermos o intercâmbio o quê? Cultural? Está escrito ali. Eu não consigo ler. Intercâmbio cultural. Vou colocar em tela cheia aqui para vocês poderem acompanhar também. Olha o que ele diz. Para acompanhar o intercâmbio cultural. O embaixador demonstrou-se muito interessado na cooperação e está disposto a continuar as tratativas entre Brasil e China. Também o convidei a visitar meu amado Amapá. E ele expressou muita disposição em conhecer a terrinha assim que possível. Agora, ele só colocou arroba e é essa pessoa que está ali do lado dele. Vocês sabem quem é a audiência? Aqui na bancada todo mundo sabe. Vocês sabem quem é que está com Randolph Rodrigues no dia 12 de junho de 2019, ao lado do embaixador, que na verdade é um agente comunista, o Yang Wanmin. Vocês sabem quem é? O Luiz. Aí ela já está crescidinha, né? O Luiz já acertou aqui, ó. Eu acho que é a Paula Lavigne. É Paula Lavigne, minha esposa. A mulher. É. Paula Lavigne. Ou não. Né? Então, vejam o quanto que os deputados podem fazer se eles quiserem. Pegar esse áudio, tentar entender por que Paula Lavigne fica fazendo... Porque a Paula Lavigne, ela é o setor privado. Gente, como que ninguém nunca colocou lá no Congresso algum tipo de investigação para entender que relação é essa da Paula Lavigne com o Randolph? Gente, o Eduardo Bolsonaro participava de lives no Terça Livre e o STF falou que a família Bolsonaro financiava o Terça Livre. Imagina o que o Randolph não faz com a Paula Lavigne, então? Porque... Não, nada que o Caetano Veloso não faça, né? É. Desde os 13 anos de idade. Então, assim, você vejam, vocês conseguem entender que a direita poderia sim, e pode fazer muito mais. Basta ter coragem. Você sabe quem entendeu isso, Lacombe? Eu peço 2 minutinhos. Tem informação sobre Paulo Alcorforado. Família então fala. Não, é amigo da Timeline lá de Brasília, diz que tem a família dele, tem um importante escritório de intermediações em Brasília. Alcorforado Advogados.